Deus abençoe cada um de vocês que está disposto a assistir esse vídeo. Vou falar um pouco sobre dificuldades. Dificuldades, sim. Sabemos que as pessoas, nós passamos por dificuldades ao longo da vida, mas a forma como vamos combatê-las, ou a forma como vamos enfrentá-las, ou ainda a forma como vamos lidar com elas, que difere cada um, né? Porque uns vão buscar em Jesus, né, a solução, mesmo sabendo que aos olhos dos homens não tem solução. Alguns vão recorrer a outras coisas, a outros pensamentos, enfim. A intenção aqui é, à luz da palavra, né, mostrar alguns casos de pessoas que passaram por dores, tribulações, dificuldades, como elas reagiram e depois o que elas acabaram dizendo depois do que aconteceu, né? Porque no momento da angústia só sabe quem passa, né, como o pessoal diz. Então, vamos falar um pouquinho inicialmente por Jeremias. Jeremias, ele profeta de Deus, ele insistia que o povo, né, abandonasse os ídolos, se arrependesse dos pecados, parasse de ser até hipócritas em honra a Deus no templo. Por isso ele foi banido do templo. Sim, Jeremias foi banido do templo, mesmo sendo profeta de Deus. Embora fosse filho de um sacerdote, os sacerdotes tentaram até matá-lo, né? Ele foi espancado, ele passou por muitos sofrimentos que a gente vai ler um pouquinho aqui. Mas inicialmente eu vou trazer um versículo de Mateus capítulo 13, versículo 52, que diz o seguinte: ele lhes disse, estamos nos referindo ao Senhor Jesus, ao Todo-Poderoso. Por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então, é instruído quanto ao reino dos céus. Então, eu trago mensagens tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, porque são tesouros, né? A palavra de Deus é perfeita, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? O nosso Senhor Jesus também, que estava na criação com Deus, né? Porque Jesus também é Deus. Então, é importante a gente também verificar, né, o que se acontecia no Antigo Testamento, né? E muitas mensagens do Antigo Testamento já se cumpriram, e algumas, inclusive, irão se cumprir, né? Porque até os apóstolos, diante de muitas dificuldades, eles traziam mensagem para aquelas pessoas, naquele momento atual, que eles estavam ali com versículos do Antigo Testamento. Então, Salmo 109, versículos 21 a 26. Isso aqui a pessoa na dificuldade pode ler Salmo? Pode ler versículos? Pode conversar com Deus com a própria língua, com a própria palavra, com o próprio linguajar? Pode também. Buscar em Jesus a solução para a tribulação. Salmo 109, versículo 21 e 26, o 21 diz o seguinte: Mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor, por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. E o versículo 26, socorro, Senhor meu Deus, salva-me pelo teu amor leal. Então, nas dificuldades, a gente não tenta se justificar dizendo: Senhor, eu sou justo. É por causa de mim, Senhor, que você me salve. Não, a gente fala da fidelidade de Deus, do amor de Deus, do poder do nome dele. Então, pelo amor dele, a gente pede, como o rei Davi fez, né, em diversos salmos. E esse aqui é um exemplo também no Salmo 109, né, do que foi falado. Jeremias capítulo 20, agora vamos para a mensagem de Jeremias. Vou abordar dois capítulos, né, alguns versículos de dois capítulos. Inicialmente Jeremias capítulo 20, versículos 1 e 2, e depois os versículos 7 até o versículo 18. Versículos 1 e 2. Quando o sacerdote Pazu, filho de Imé, o mais alto funcionário do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Agora dos versículos 7 ao 18. Senhor, tu me enganaste, eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não mencionarei nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando, terror por todos os lados, denunciem-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar, então nós os venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhe estará completa vergonha e a sua desonra jamais será esquecida. O Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa.
Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Maldito seja o dia que eu nasci, jamais seja abençoado o dia que a mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia ao meu pai e o deixou muito alegre quando disse: Você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Pois ele não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que saí do ventre materno só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Essa mensagem bem forte, né? Muitas mensagens bem fortes que eu tenho trazido. Aí eu vou parar nelas? Não. Vou também falar da esperança em Deus, né? Da perseverança em Deus, da fé em Deus. Vou também falar que o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele tem o melhor para nós, Ele nos ama. Só que o nosso Deus, que também é amor, Ele também é fogo consumidor. Deus que é amor também é justiça, Deus também é juízo. Né? Então tudo isso está na palavra de Deus. Então, agora no mesmo livro de Jeremias, né? o capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus, ele por meio dos profetas, exortava, explicava. E eu não posso ser como, por exemplo, os profetas que diziam: tudo vai bem, estamos todos ótimos, tudo está ok. Naquele tempo, no tempo de Jeremias em especial, Jeremias ele foi levantado justamente para mostrar as iniquidades e os pecados que o povo estava cometendo, né, em desobediência, em desrespeito ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então, Deus usou o profeta não para agradar as pessoas e bajulá-las, mas tão somente para falar de Deus, falar que eles desviassem, eles se arrependessem dos pecados que eles estavam cometendo, saíssem daqueles caminhos que os levariam à morte e à condenação para buscarem novamente o caminho da vida, o caminho da salvação. Em 1 Reis, capítulo 19, versículos 2 a 4, por isso Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nessa hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. No caso, ela está se referindo aos profetas de Baal, os profetas que adoravam outros deuses, né? Porque Jezabel é uma mulher ímpia, impiedosa, ela ameaçou de morte o profeta Elias. Elias acabou tendo medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Só que agora, né, dialogou com Deus, Deus ele mandou um anjo para servir Elias, né? E 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. De repente, enquanto caminhavam, aqui estamos referindo ao profeta Elias e o profeta Eliseu, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus do redemoinho. Então Elias que teve medo, Elias que pediu a morte, Deus fez com que ele não passasse pela morte aqui na terra. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então o que é que a gente tem que fazer? Diante da dificuldade, vamos continuar perseverando em Deus, ter confiança nele, vamos ter fé nele. Mesmo que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, a gente tem que exaltar o Deus da nossa salvação. Então não importa as tribulações, eu sei que é difícil, observamos o caso de Jeremias, o que Jeremias falou. Vamos observar também o caso de Jó, o que Jó falou. Vamos observar também o que Elias falou, como foi dito anteriormente. Então agora vamos para o livro de Jó, o primeiro capítulo, versículos 20 a 22. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Em Jó capítulo 2, versículos 7 a 10. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés até o alto da cabeça, feridas terríveis, dores terríveis. Então Jó apoiou um caco de louça com o qual se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morra. Ele respondeu: Você fala como insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Então o que Deus tinha dito a Satanás, né, que Jó ele passaria pela tribulação, de fato ele passou pelas tribulações. E na terceira grande tribulação que ele passou, porque ele perdeu as riquezas que ele possuía, os bens que ele possuía, perdeu todos os filhos que foram assassinados, e inclusive a saúde ele perdeu, saúde com dores, com a situação comovente. Então até aqui Jó não pecou,
Mas o que aconteceu? Jó não tinha uma experiência com Deus, de conhecer Deus intimamente. Então Jó começou a falar coisas que, sem entendimento, ele dizia: por que eu nasci? Por que isso tem acontecido comigo? E também tentava se justificar a si mesmo. Por isso que eu digo, na hora de uma oração na tribulação, a gente pede a Deus misericórdia pela fidelidade dele, pelo amor dele, pelo poder do nome dele. Então a gente pede por Deus, não por nós, porque somos pecadores. Mas mesmo assim a gente tem que ter entendimento que a gente é pecador e tem que cada vez mais buscar um caminho de buscar o Senhor. Então que a gente busque superar cada vez mais as dificuldades que a gente enfrenta. Então, em Jó, capítulo 2, versículos 7 a 10, saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés até o alto da cabeça. Aí já disse, né, que essa leitura já foi dada, então agora vamos para Jó, capítulo 3, versículos 1 a 7, depois versículos 11 a 13, versículo 16, versículos 20 até o 26. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu o menino. Transforme-se aquele dia em trevas e Deus lá do alto não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. Chame-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele e o negrume aterroriza a sua luz. Apodere-se daquela noite dessas trevas. Não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril e nela não se ouça brados de alegria, porque não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre. Porque houve joelhos para me receberem, seios para me amamentarem. Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso. Porque não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia. Porque se dá luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte e esta não vem, e a procuram mais do que a um tesouro oculto. Aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura. Porque se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas. Pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Em Jó capítulo 32, versículos 1 a 3, depois versículos 21 e 22. Então esses três homens pararam de responder a Jó, pois esse se julgava justo. Esses três eram três amigos de Jó, mas eram amigos que estavam acusando, né? E a gente vai ler sobre isso aqui. Mas Eliú, filho de Baraqueu de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque esse se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os três amigos, pois não encontraram meio de refutar Jó, e mesmo assim o tinham condenado. Eliú estava cheio do Espírito Santo de Deus, ele esperou o diálogo entre Jó, entre os três amigos de Jó, e ele, quando foi usado por Deus para proferir palavras para Jó, ele trouxe mensagem de Deus, como também o próprio Senhor falou com Jó, e Jó exultou o Deus da nossa salvação, como a gente vai ler posteriormente. Então, o que Eliú disse? Não serei parcial com ninguém e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse o meu Criador, em breve me levaria. Isso também está no Novo Testamento, Gálatas capítulo 1, versículos 10 a 12. Né? Paulo mesmo falou: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Agora vamos voltar ao livro de Jó. Jó capítulo 33, versículos 12 a 30. Mas eu lhe digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem. Por que você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com os seus ossos em constante agonia, levando-o a achar a comida repulsiva e a detestar na alma a sua refeição preferida. Já não se vê sua carne e seus ossos que não se viam agora aparecem. Sua alma aproxima-se da cova, sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador entre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável e dizer: poupa-o descer a cova, encontrei resgate para ele. Isso aqui é um discurso de um anjo, pode ser uma pessoa que está visualizando as obras de cada um e levando a mensagem para Deus, para Jesus, que é o mediador entre Deus e os homens. Aqui estávamos no Antigo Testamento, né? Então a mensagem se refere a Deus. Agora a gente sabe que no Novo Testamento é o nosso mediador com Deus Pai, é Jesus Cristo. Então a gente busca fazer obras a Jesus, busca se arrepender de pecados, mesmo na dor e no sofrimento. Não tentemos nos justificar nós mesmos, mas busquemos em Deus, né, a superação da dificuldade que a gente está enfrentando.
Então sua carne se renova, voltando-se a ser como de criança, ele se rejuvenesce. Ele ora a Deus e recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria, e Deus lhe restitui a condição de justo. Depois ele vê os homens e diz: pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz dessas coisas ao homem 2 ou 3 vezes, para recuperar sua alma da cova, a fim de que refuja sobre ele a luz da vida. Em Jó capítulo 37, versículos 13 a 14, ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar sua terra e mostrar o seu amor. Escute isso, Jó, pare e reflita nas maravilhas de Deus. Então eu posso dizer que Deus não castiga os homens? Sim, Deus castiga. Eu posso dizer que eu não preciso ter temor a Deus, tremor diante de Deus? Não, eu não vou dizer isso porque a palavra de Deus diz: tenha temor e tremor diante de Deus. O ame de coração, o ame com todas as suas forças. Então isso que eu vou dizer. Nós temos que ter amor a Deus, como também ter temor, tremor, porque Ele é o Todo-Poderoso. Jó capítulo 42, versículos 1 a 6, versículos 16 a 17. Vamos ver o que aconteceu. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo do pó da cinza. Isso aqui é as palavras de Jó. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e descendentes dele até a 4ª geração. E então morreu em idade muito avançada. Olha só o que Deus concedeu a Jó. Então, é muito poder de Deus. Então, Jó até na terra recebeu muitas bênçãos divinas, muitas bênçãos de Deus. Então, hoje, a gente, baseado na promessa de Deus, na Jerusalém Celestial, a gente tem que entender que essa promessa que Deus deu a nós é para que em vida, em carne, nós possamos realizar boas obras e temer a Ele e saber que é só Ele que pode nos dar salvação. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em João capítulo 14, versículo 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Em Gálatas capítulo 4, versículos 26 a 28, mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe. Então quem é a nossa mãe, que foi dito na palavra de Deus? A Jerusalém do alto, a Jerusalém celestial, a promessa de Deus para nós, para estar com Ele por toda a eternidade. Então nós devemos dar glória para a Jerusalém celestial? Não, nós temos que dar glória a Deus. Toda a glória e honra é a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então toda a glória e honra é a Jesus Cristo. Ele nos concedeu um lugar para habitarmos que Ele chamou de mãe, que é a Jerusalém Celestial. Então tenhamos esse cuidado de andar de acordo com o que as Escrituras nos ensinam. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Em João capítulo 16, versículo 33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, palavra do nosso Senhor Jesus. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então nesse mundo nós vamos ter o quê? É um mundo que jaz do maligno, então teremos sim aflições. Então busquemos a quem? Busquemos nosso Senhor Jesus. Eu também recomendo como leitura para cada um o Salmo 23, que está no Antigo Testamento, sugestão de leitura. João 12, 27, o que Jesus disse antes de ser crucificado, antes de passar pelo sofrimento que ele passou aqui na terra em carne. Agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salve-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Por quê? Porque Jesus veio para fazer a vontade de Deus Pai. Nós sabemos que Deus Pai concedeu a Jesus todas as coisas. Tudo foi restaurado por Jesus. Então é por meio de Jesus que temos acesso a Deus Pai. Então glorifiquemos a Ele todos os dias. Então, Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, palavras do nosso Senhor Jesus. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sim, obedecer ao nosso Senhor Jesus não é pesado. Então, as dificuldades que enfrentamos no mundo, essas são pesadas. Mas passar por aflições com Jesus é saber que Ele está no controle de todas as coisas e que devemos recorrer a Ele cada vez mais. Jesus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus.